pessoal, tudo bom? Hoje nosso bate-papo vai ser sobre alopécia ou alopecia. Foi um dos temas que vocês me pediram quando a gente fez aquela enquete sobre temas para o nosso IGTV. E aí eu dei uma estudadinha mais sobre o tema, apesar de ser um assunto que a gente conversa sempre aqui na loja, por a gente ter muitos clientes da raça Spitz alemão. E a alopécia é uma doença que está bem presente nessa raça. Começar esse vídeo lembrando mais uma vez que eu não sou veterinária. Em se tratando de uma doença, é bem importante a gente destacar isso, já que as informações que eu trouxe para vocês são baseadas em estudos que eu busquei de outras pessoas, tá? No Brasil, a gente tem um veterinário endocrinologista que é referência no assunto, o Dr. Alexandre Bastos. Vou inclusive colocar aqui embaixo para vocês darem uma olhada depois, entrar no site dele. Ele tem uma pesquisa ampla e vários artigos sobre esse assunto. Então, os pets que fazem tratamento com ele costumam ter resultados bem positivos. E então, a nossa busca foi principalmente baseada nos relatos que ele traz pra gente sobre essa doença, tá? Inicialmente é uma doença que afeta muito esses cães, Spitz alemão, cães nórdicos, Chow Chow, Husky siberiano, Samoyeda, apesar da gente ver uma incidência maior no Spitz alemão. Também é uma raça que tá bem popular, é uma raça que tá na moda, então talvez tenha alguma relação nesse sentido, como a gente tem uma oferta maior dessa raça, né? A gente tem muitos exemplares dessa raça, a gente acaba que tem um índice bem grande de incidência nesses pets. De acordo com estudos realizados por empresas americanas, 15% dos Spitz vão ter essa doença, tá? São diversos motivos que podem causar essa doença. Pediram para que a gente falasse sobre a alopécia postosa. Tem a alopécia X e a alopécia postosa. São tipos diferentes de alopécia. A alopécia, na verdade, é aquela doença onde ocorre a queda do pelo do pet. E aí ele fica com uma pelagem bem escura. Porque perde a proteção, cai a pelagem, a pele fica exposta. E é até conhecida também como black skin, que a pele fica com uma crosta assim escura, chega em alguns casos a ficar até preta. Não é uma doença nova. Há relatos de 30 anos atrás, nos Estados Unidos, foram noticiados os primeiros casos. Os criadores da raça, que no início relutam um pouco em trazer uma nova doença, né? Em trazer à tona que a sua criação tá com algum tipo de doença, mas já existem relatos de 30 anos atrás, quando a doença começou a surgir. Não existe uma causa padrão, assim, o pet desenvolveu alopécia por conta da tosa, ou em todos os casos vai ser um fator hormonal. Pode ser hormonal e pode ser genético, apesar de que nenhum estudo está finalizado. Apesar de já ter 30 anos de estudo, os estudos ainda estão acontecendo. Então, pode ser que a gente venha descobrir novas informações sobre essa doença. Mas, atualmente, a gente tem alopécias causadas por fatores genéticos, fatores hormonais e existe também a alopécia postosa. Vou explicar um pouquinho para vocês qual é a diferença entre elas. Não é a mesma alopécia, tá? Vou colocar um outro site legal também para quem tá passando por isso ou quem tem interesse em adquirir um cãozinho dessa raça, porque é lindo, é maravilhoso. Eu tenho um Spitz, adoro, é uma raça incrível, mas as pessoas precisam saber que, a princípio, não é possível saber se o seu exemplar vai ou não desenvolver essa doença. Caso ele desenvolva, é uma doença que vai ter uma despesa extra, tem um cuidado extra, então são itens que a gente precisa de levar em consideração antes de escolher qual é o pet que a gente quer, né? Fatores como comportamento, temperamento e
Como a gente tem esse dado de que 15% dos exemplares desenvolverão essa doença, é importante a gente estudar um pouquinho e entender um pouco mais, porque todos nós estamos sujeitos a ter este problema. E não são só esses cães nórdicos, tá? Poodle também, principalmente o Poodle Toy, principalmente na velhice, a gente tem muitos casos de poodles que apresentam essa queda de pelos, tá? A alopécia. Mas então vamos lá, vou pôr esse site americano aqui também para vocês, quem quer estudar um pouco mais sobre o assunto, também entrar e dar uma pesquisada, que ele também foi usado nos nossos estudos pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema, tá? Alguns fatores que ajudam a prevenir ou como tratar a doença, a castração se mostrou uma forma eficaz de controle e, às vezes, prevenção da doença. Quando é diagnosticada, a gente viu que a maioria dos casos é tratado com a melatonina. E 30% dos casos consegue se resolver só com a melatonina. Em não obtendo sucesso com a melatonina, passa-se para outro método que também vem de fundo hormonal, que é o trilostano, que aí também se tenta todas essas tentativas vão meses fazendo teste para ver se o organismo do pet vai responder a esse tratamento. E o mais novo, o tratamento para alopécia mais novo que a medicina trouxe, é o microagulhamento. Eu vou colocar aqui também para vocês uma fotinho do que é o microagulhamento. É como se fosse uma rasqueadeirazinha com com muitas agulhas, e que esse microagulhamento vai fazendo aqueles machucadinhos na pele, a agulha vai fazendo furinhos, e que isso vai estimular o crescimento de uma nova pelagem. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem. Não é um tratamento fácil, pelo que a gente viu de relatos de proprietários que já fizeram, é um pouco doloridinho. O pet, durante o tratamento, sente um pouco mesmo, como são muitas agulhinhas, fica ali machucadinho, mas o resultado é bem positivo. Pelo que a gente viu, muitos pets tiveram sucesso no tratamento a partir dessa técnica do microagulhamento. O microagulhamento foi desenvolvido na Suíça, mas no Brasil a gente está tendo um resultado bem positivo. Aqui em Brasília, eu soube que existem alguns veterinários que estão se especializando na alopécia, mas eu não vou saber passar para vocês nome nem contato, então se alguém que estiver vendo o nosso bate-papo souber, pode colocar aqui as dicas, porque aí a gente espalha essa dica sobre veterinários aqui em Brasília. O Dr. Alexandre Bastos é em São Paulo. Eu acho que ele faz tratamento até à distância, pelo que eu dei uma olhadinha no site deles. Vamos lá. Em regra, os pets que enquanto filhotes, entre 4 e 5 meses, não fazem a troca de pelagem, o Spitz tem uma troca brusca de pelagem. O daqui de casa teve uma queda grande, ele fica assim bem diferente, cai todo aquele pelo de filhote para nascer a pelagem de adulto. Os Spitzzinhos muito fofinhos, que não tem essa queda de pelo, que tá fofinho ali na infância, na adolescência, chega à fase adulta só fofinho, a gente tem uma incidência grande nesses pets de desenvolverem a alopécia. Não significa que se o seu pet não teve essa troca de muda, ele vai desenvolver. É só um dado que se chegou diante de vários cães que desenvolveram alopécia não tiveram essa troca de pelo, tá? Essa queda de pelagem inicia pelas patas traseiras, pela cauda e vai acentuando até que caia toda a pelagem do tronco e da cauda. Fica ali, a pelagem da cabecinha não cai e das patinhas também não cai toda. A gente vê o tronco e a cauda peladinhos e ficam os tufinhos, tá? De acordo com esses estudos que eu dei uma olhadinha. Com a queda dessa pelagem, mas quais são as consequências da alopécia?
Inicialmente é só um problema dermatológico, mas a queda desse pelo traz uma série de consequências, porque o pelo protege o pet, e aí a falta dessa proteção pode desencadear outras doenças, como por exemplo ressecamento, seborreia, câncer de pele. O pet fica mais vulnerável a pegar infecções. Então é uma doença muito séria que precisa de um tratamento, precisa ser acompanhado por um veterinário. Normalmente os veterinários especialistas conseguem fazer esse diagnóstico a partir de um exame clínico, exame de sangue, raspagem, eles conseguem diagnosticar. É uma doença que tem um índice bem positivo de cura, mas não é de 100%. Me parece que atualmente 80% dos cães que desenvolveram alopécia conseguiram a cura. Então ainda tem casos de pets que não conseguem, então mesmo com todos esses tratamentos que eu falei que a medicina veterinária já oferece, tem pets que não conseguem recuperar essa pelagem. E aí o que vai acontecer? O dono vai ter que passar o resto da vida tendo um cuidado especial com a pele do pet, né? Os banhos, a hidratação, porque ficou ali só na carne, né? Na pele. Então, essa pele fica mais vulnerável, tem aquela pele negra, ela fica com uma aparência quebradiça, então tem que ter cuidados. O banho passa a ser diferente, tem que ter com uma frequência maior. Hidratação dessa pele, protetor solar para expor ao sol, roupinha, tudo nele vai ser mais forte. A exposição ao sol nesse pet vai ser uma agressão maior, então às vezes tem que pôr uma roupinha. O veterinário vai instruir bem cada caso para que o dono administre melhor essa situação dessa doença, tá? Pintinhas, feridinhas, é uma pele que vai ter que ter o resto da vida um cuidado um pouquinho mais de dedicação ao cuidado com a pele. Aí eu coloquei aqui algumas coisas pra gente conversar sobre mitos e verdades da alopécia. Não é verdade que ela dá só no ursinho, nos Spitz ursinho, porque ele tem o raposinha, que tem aquele pelo mais liso e o focinho mais compridinho, e o ursinho que tem aquele pelo mais fofinho assim, e o bull, né, que tem aquela carinha de ursinho. Não, a alopécia pode dar nos dois tipos, em qualquer tipo de coloração, no laranja, no branco, no black and tan, no tricolor, qualquer cor tá vulnerável, tá? Pode acontecer a alopécia. Não existe shampoo, creme, nenhum produto externo que possa evitar esse tipo de doença. Sim, aí eu vou falar pra vocês, essa alopécia, dessas fotos, dessas coisas que a gente viu, não são a alopécia postosa. Como é que é a alopécia postosa? O Spitz tem fase de crescimento do pelo, certo? Eu acho que são 3 fases que a pelagem do Spitz passa. Se calhar de você fazer a tosa no seu pet em uma dessas fases, vai acontecer de você retardar o crescimento. Então, se o que acontecer no seu pet é a alopécia postosa, não se preocupe. Naturalmente, essa pelagem vai se recuperar. Não é necessário nenhum desses pontos de tratamento, nem hormonal, nem microagulhamento. Sozinho, o pet recupera. O que acontece é que esse pelo que foi cortado vai demorar um pouco mais para crescer. Em alguns casos, até 2 anos para recuperar a pelagem como ela era. Aí, o que acontece? Por mais que seja demorado, e ele nasce todo irregular, né? Um pelo já tá mais comprido, o outro tá mais curtinho. Aí, o que acontece? O dono tá incomodado, porque ele tá com aquela pelagem estranha, e vai lá e tosa de novo. E se pegou de novo a fase da pelagem, que eu não vou saber dizer pra vocês qual é, nem sei se o veterinário consegue identificar qual é essa fase. Pegou de novo, você renovou a alopécia Spitz. Então vai demorar de novo, você começa tudo de novo, o prazo para essa pelagem voltar a crescer, tá? Outra coisa que é mito, não é verdade, é que o que vai causar a alopécia postosa é a tosa feita na tesoura, ou no adaptador, ou
independente de você ter feito na tesoura ou na máquina, se for o caso de desenvolver, se você pegar a fase do ciclo do crescimento da pelagem que vai causar a alopécia postosa, vai demorar, independente de como foi. Tem pets que fizeram essa tosa a vida inteira e nunca desenvolveram e calhar de uma das tosas pegar essa fase. Então, ele vai desenvolver. Ah, meu pet tem não sei quantos, tem 8 anos e nunca teve. Pode ser que se ele fizer na fase com 8 anos, ele venha desenvolver a alopecia X, tá? Então, não tá relacionada ao equipamento utilizado para tosar. Tá relacionada ao isolamento térmico do pet. Há 2 fatores. Ao isolamento térmico do pet e a essa fase do crescimento. Então, por isso que às vezes fala-se para tosar só superficialmente, porque aí a chance de você atingir o isolamento térmico é maior. Então, você tem que, para que o seu pet desenvolva a alopecia X, você tem que atingir esse isolamento térmico, essa camada da pelagem do isolamento térmico, e tem que estar nessa fase específica da troca do pelo, tá? Então, esse aqui é o caso de alopecia X. Eu acho que deu mais ou menos para entender da alopecia X, não, desculpa, da alopecia postosa. A alopecia X, então, é aquela que tem um fator genético ou hormonal e acontece aquela queda muito drástica, que aí a gente tem que ter o acompanhamento do veterinário para entrar com esses tratamentos que a medicina veterinária já oferece pra gente hoje e que 80% dos casos é encontrada a cura. O pet se recupera, a pelagem volta igual. A alopecia postosa, o pet recupera essa pelagem normalmente, sozinho, só que ela vai retardar o crescimento, vai demorar para essa pelagem voltar. E aí, se foi o caso, o seu pet desenvolveu essa alopecia postosa, tem que ter paciência. Não adianta ir lá e tosando de novo, aparando aqueles pontinhos que cresceram irregular, porque pode voltar e demorar o processo todo de novo, tá? Lá na loja, o que a gente tem de fatos que a gente já vivenciou? A gente tem alguns clientes que já desenvolveram a alopécia e nenhum dos meus clientes que desenvolveu a alopécia foi a alopécia postosa, estava vinculada à tosa. Então, pessoal, os casos que a gente teve lá na loja que desenvolveram não foram casos da alopécia postosa, tá? Foram casos hormonais ou genéticos, e a gente tem vários clientes que fazem a tosa. A gente sempre alerta que pode acontecer. Os especialistas não recomendam que essa tosa seja feita, mas a nossa experiência lá no pet, graças a Deus, é muito positiva. A gente tem muitos clientes que gostam da tosa, tanto a bull quanto a retirada de subpelo, e nunca tivemos nenhum caso de alopécia postosa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos. O meu príncipe veio participar do fim do nosso bate-papo, né, Guti? Minha pelagem cheia, farta, meu gordinho. Esse é o Guti, se vocês ainda não conheciam. Olha, filho, olha aqui você, ó, dá um oi pro pessoal. Olha aqui você aparecendo na câmera. Ai, é bonito. Gente, é isso, beijo, qualquer dúvida coloca aqui embaixo. Até o nosso próximo bate-papo, espero que eu tenha ajudado muito todos vocês. Quem tá passando por isso, boa sorte. Precisando de qualquer coisa, contem com a gente. Beijo, até a próxima!